Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a Clínica Upman, 0800 591 2223. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. Conheça decorado no local. Conversou uma palhaçada. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h07. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, o Arena CBN, porque hoje não vamos perder tempo. Não podemos perder tempo, tem muita coisa acontecendo. É camisa vermelha, é Ancelotti, é Dorival, é lanterna, aliás, hoje é dia da dança, hein? É a dança do hoje futebol. É dia da dança, 29 de abril, dia da dança. E o que tem de gente dançando? Dança E saiu um, vem outro, vai. Saiu, quem que saiu do Santos? Carilli. Aí foi já saiu. Se não vem outro, inventam outro. Inventa outro. Aí que acontece? Não, vamos dançar. Saiu o Maurício Souza. Não, mas vem a comissão também. Não, mas vem. Não, aí não. Gestor de futebol? Troca o Pastana, aí vem outro. Gente, que confusão, hein? Boa tarde pra você. Torcedor do Guarani deve estar com a cabeça inchada. Não aguenta mais, como diz Carlão de Freitas, essa conversa fiada, hein, Carlão de Freitas? Ô Lupe, boa tarde a você, boa tarde Estamos nervosos hoje do Arena. Estamos azedo, como diz cansa, Maciel. Né? Cansa, é aquela coisa, com todo respeito a quem tem ao dia, né, que eu falei isso, foi o Marcelo Cordeiro. Nada contra o profissional Marcelo Cordeiro, pelo amor de Deus, que é o técnico interino do Guarani, mas é muita papagaiada, né? É muita conversa mole. A gente tá meio cansado de que os nossos clubes, eles não podem disputar isso, não podem disputar aquilo, não merecem isso, quem não merece é o torcedor, né? Então, no caso Guarani, o torcedor do Guarani não merece essa situação. É a mesma conversa, sabe? Vocês são muito xarope. É conversa xarope. Chega uma hora que a gente fica chato. Porque aí faz discurso, né? Aquelas coisas. É coisa mais chata que o futebol do Guarani? Então. Coisa chata, não teve futebol. Aí discurso, e que o Guarani não pode ficar nessa situação, não é pra o Guarani é Série A, é campeão. Cara, a história do Guarani jamais será apagada e é maravilhosa, é muito rica. Mas o momento é muito chato, um momento triste, horrível, não combina com a tradição do clube. Só que é a realidade, né? Então, vamos encarar. Triste, é delicado. Vamos encarar. E aí, Cabelo, o nosso poeta, hein? Boa tarde. Imagina, boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Cheio de poesias. Ele é o Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. O que não tá nada poético é o Guarani, né? Não tá. Esse não dá pra... Esse aí tá uma obra. Camisa vermelha ou amarela? Vermelha ou amarela? Amarela. Amarela. O Guarani ontem ele proporcionou uma noite trevosa, né? Dos maiores clássicos de Álvares de Azevedo, de Edgar Allan Poe. Só que um final pode ser triste, mas vamos aí, tem mexida, tem alterações aí no staff, ao que tudo conta. Parece que vai ter dança das cadeiras de novo lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Parece que... Quem será que vem? Será que... E aí? Vai ter... E a boleirada? Só vai mexer com a comissão técnica? Só pode contratar agora em junho. Então, é o que tem para o momento. Que desespero, hein? É o que tem. E a gente fazendo um exercício rápido ali. Cuidado, Guarani. Cuidado. Fábio Scheibe, boa tarde, meu amigo, tudo bem? E aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, ouvinte CBN. Eu não sabia desse jeito do Cabelo de ser poeteiro, cara, essa façanha. Você é poeteiro, Cabelo? Não, essa época que eu cursava letras, faz muito tempo. A gente tava batendo antes do programa, aquela resenha. O início do programa, ele é mais descontraído. Hoje vai ser tenso a Arena, hein? Hoje vai ser tenso. Carlão de Freitas já está um pouco mais ácido, mas a situação permite. Mas você contava pra gente aqui uma história que o senhor estava em uma das faculdades que não terminou, né? Uma das 10, né? Que você sarau de poesia. E você foi num sarau de poesia e foi vaiado, né? Aconteceu, mas faz muito tempo. Mas o que aconteceu pra você sair vaiado? Não, apenas eu adjetivei um escritor do passado, que eu não vou tocar nesse assunto. E eu fui, acho que, meio
jovem ainda, né? Um pouco aquela sagacidade. Aprendendo ainda. Aprendendo. Os tombos da vida. Eu diria que eu fui um pouco imprudente. Entendi. Mas a juventude, ela permite. Você teria ido, por exemplo, trazendo pro mundo do futebol, você teria ido à Vila Belmiro, explanado pro torcedor que Maradona foi maior que Pelé. Meu Deus do céu, acho que mereciam, né? Acho que as críticas foram bem recebidas, bem encaixadas. Louco, né? É louco. Somente pra informar, Lupe, tá rolando a semifinal da Champions League no Emirates Stadium, 1-0 PSG. Gol de Dembélé aos 4 minutos, tá ganhando fora de casa. Não adianta nada, o PSG também chega na final e amarela também, pelo amor de Deus. Amanhã tem Barça e Inter amanhã. O Barça e Inter de Porto Alegre? Milão. Ah, de Milão? Mudou? Não, já era? Semifinal da Champions. Inter de Bebedouro, cara. Aliás, ontem fomos bem representados na festa, né, da Série A4, que foi naquele mesmo local da Série A2 e da Série A3, em que a gente compareceu. Sim, verdade. Mas ontem a gente não foi, né? Porque, sei lá, acho que faltou a agenda, ajeitar ali a nossa agenda, mas ontem tinha jogo do Bugre, né? Verdade, tinha jogo do Guarani. Ô, Cabelo, é o seguinte, são 4h13. Tá. Hoje é dia da dança. Dia da dança. E recentemente nós tivemos uma dança muito forte. Rapaz, o ventilador do homem parece uma turbina de avião, hein? Ó, helicóptero. Que beleza. Nós tivemos uma dança. O Fábio Scheib tá de brincadeira. Ele desligou. Uma dança nas cadeiras na seleção brasileira, né? Pois é. Nós tivemos aí a saída do Dorival e hoje o cargo está vago. Vago. Muitos dizem que Ancelotti já tá. Não, pode deixar que eu vou. Depois do Campeonato Espanhol, eu também só acredito vendo. Então, a nossa enquete hoje no 19 99186 9070 99186 9070 é a seguinte: você acredita na vinda do Ancelotti para comandar a seleção brasileira? Lembrando que ele já deu um balão, hein? Já. Ele já deu um jaguarezinho aí. Não cai não. Quando foi? 2023? Foi ano passado? Foi ano passado, né? Antes de Diniz, né? 2023. 2023. Não, 2023 quando vem Diniz. Não, ele renovou o contrato com o Real Madrid ano passado, né? No meio do ano de 2024, por um ano com o Real Madrid. Mas em 2023 foi quando quando começa O Edinaldo falou que queria, mas ele não sabia de nada, né? O Edinaldo falou que estava quase certo, mas... Mas então, e agora? Será que vai dar certo? Você acredita na chegada de Ancelotti no comando da seleção brasileira? Manda mensagem pra gente, 19 99186 9070. A gente até cogitou fazer a questão da camisa, mas é melhor evitar, né? O pessoal leva pro outro lado. Vamos deixar quieto. Aqui é futebol. Aqui é futebol. E futebol é o que? É momento, né? E futebol é momento. É momento. Futebol e o momento não é pra discutir outro assunto. E o momento não é pra gente... entrar em outro caminho, né? Caminho. William. Exatamente. Falando em caminho, hoje tem sarcófago? Hoje tem sarcófago. E quem jogou? A Ponte Preta. A Ponte Preta enfrentou uma equipe de qual cor predominante? O verde. Goiás. Que ontem venceu o Botafogo, hein? Palmeiras. O Palestra de São Bernardo. O Rádio de Mococa. O Palmeirinha de Porto Ferreira. Palmeirinha de Porto Ferreira. O Icasa. Quem mais? Tem verde. O Fluminense. O Juventude. O América de Minas. Tem o Quem preto mais? no meio, né? O América é verde e preto. O Icasa do Ceará, já falei? Icasa. Falou. Icasa. Bom, mas assim, o que facilita um pouco pros nossos ouvintes é a música, né? Ou não. Um belo tema que o senhor escolheu. Hoje fui eu. Até porque é um pouquinho mais recente, né? E qual música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago hoje, que envolve a Ponte Preta, hein, Eduardo? Boa. Quem canta, o Cabelo? Miley Cyrus. Você não manja, né? Do you believe me? You speak English or no? No, né? Percepsis. More or less. Miley Cyrus. Bom, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo separou e hoje envolve a Ponte Preta e enfrentou um adversário da cor verde. Já a gente vai falar qual o adversário e também
qual jogo. E você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai poder acompanhar com imagens a reportagem que foi exibida na época, tá certo? Perfeito. Correto? Correto. Vamos começar? Segue o baile. 4h17, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na Central Técnica, ao lado de Daniel França. No streaming, está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. BYD Daruji, redefinindo sua mobilidade. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. Conheça decorado no local. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h19, vamos abraçar o povo. Alô, Marcelo. Marcelo tá aqui com a gente. Lupe, manda um abraço aí pro meu professor Henrique. Olha aí. Professor do quê? Ah, será que é professor de dança? Não sei, né? Porque hoje é dia da dança. É, o Marcelo foi quem mandou mensagem pra gente. Vamos ver mais participações. Tem muita gente mandando áudio, hein? Daqui a pouco eu vou ter aqui que ouvir as participações. Oi, galera! Eu acredito, mas eu acho que precisa mudar os jogadores também. Não é só o treinador que vai fazer o time mudar. Abraços a todos. É o Paulo Zaratim que mandou mensagem. Ele acredita assim na vida do Ancelotti para a seleção brasileira. Mas ele tá se referindo ao Guarani? Não, a seleção brasileira. A nossa enquete hoje é a seleção brasileira. O Guarani daqui a pouco, Carlão de Freitas vai esmiuçar, novo, né? E ele tá nervoso hoje. Hoje ele tá nervoso e vai falar verdades e vai dar nomes. Vai dar nomes. Daqui a pouco. Quem são os culpados desse momento do Guarani? Daqui a pouco, aqui no Arena, Carlos Eduardo de Freitas vai falar isso. Aliás, hein? Gente, com todo respeito, eu falei isso na abertura da jornada de Ponte Figueirense, que foi que abriu a Série C aqui pra Campinas. Que buraco que os clubes nos enfiaram, hein? Mas que situação. Cuidado, e olha, pior, hein? Pode ser pior, né? Então, Chaib, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente fala do Guarani. Tô nervoso hoje, hein, Cabelo? Cuidado. Tô nervoso hoje. Boa tarde, pessoal.
Não tínhamos combinado que o sarcófago seria extinto da grade, Cláudio Sampaio. Não, aí tem que falar, Claudião, ele é o Almeida. Mas manda um abraço pro Cláudio Sampaio. Ele, obrigado. O que você acha das mensagens do Cláudio Sampaio? Super simpáticas. Sobre o sarcófago. Não, são acolhedoras. Tá bom. Boa tarde, pessoal do Arena, Maurício de Campinas. Eu acho que o Ancelotti acompanha a rima. É calote, rapaz. Ancelotti é calote? Será? Boa tarde, galera. Não acredito. E se fosse, ele não viria de jeito nenhum. Trabalhar na CBF, segundo o nosso ouvinte final do telefone 7079, que é uma é corrupta e se não ganhar a Copa será detonada pela imprensa e técnicos brasileiros. Olha aí, ó, mensagem forte do 7079. O nome dele é Sérgio. O tom da... Sérgio, ele rasgou a botina aqui, hein, na mensagem. Vamos ver mais participações. Final do telefone 6758, o Orivaldo disse boa tarde. Boa tarde, opa. Boa, Orivaldo. Seja bem-vindo. Opa, estamos aqui à sua disposição e a serviço do rádio, né? Sempre. Boa tarde. Na audiência rotativa do rádio. Marcelo, boa tarde, meus amigos. Confesso que criei o modelo da camisa da seleção e usaria a faixa. Ele fez uma camisa aqui. Lembrando que se não for Nike... falando da marca que está estampada, né? Que é daquela... Do Jordan, né? Porque é da Nike, é tudo a mesma coisa. Mas camisa hoje não. Ontem já deu muita confusão, saiu aqui o Arena, o Cabelo brigou com o Carlão. O Chay brigou com o Carlão, virou um rolo danado. É a polarização que a gente fala, né? Antônio Casarini, o Guarani tem que fazer igual a CBF. Lança a camisa vermelha e todos esquecem que o time é ruim. Antônio Casarini que mandou mensagem. Com relação à CBF, tem lá a sua razão. Edson Antunes, boa tarde, Arena. Camisa vermelha da seleção brasileira é jogada de marketing para vender o produto. Não censura. Já censurei a última parte porque eu não vou entrar em discussão dessa questão de política. Não, por favor. Ô Edson, na boa, né? Eu não vou entrar nessa dividida não, tá bom? Léo Santos tá aqui. Será que era o zagueiro que jogou no Guarani? Zagueiro, jogou na ponte do Guarani. O Guarani não tem mais solução, é um caso perdido. Léo Santos, lá do Amanda. Lá em Hortolândia. Aliás, Hortolândia nos abraça. A Amanda domina Hortolândia. Ó, Júlio César, Lupe, tá nervoso? Vem pra Viradouro, descansar no Rio Pardo. Aliás, é um bom passeio. Eu fui lá uma vez, a água tava gelada ali do Rio Pardo. Tem cachoeiras. Olha que gostoso. Várias. Não, é uma só, né? Uma só. Mas é a cachoeira. Então, depende do ponto de vista também, né? Depende do ponto de vista. Depende do contexto. 4h24, daqui a pouco as mensagens de áudio e também vamos com mais mensagens de texto. Ó, o final do telefone 9672. Quem que tá mandando mensagem aqui é o Bruno e o Dudu, hein, rapaz? Tá liberado lá no Cruzeirão, hein? Que bomba, hein? Bomba relógio, né? Decepcionou, viu? Olha, aliás, eu apostei minhas fichas no Dudu, no Cruzeiro, o Gabigol. Eu achei que os dois fariam sucesso com a camisa celeste, mas tá ruim, hein? Não logrou êxito, não. Sabe o que é? Outro dia eu tava acompanhando alguns podcasts, né, que eu sempre falo aqui, e tava esse do Flamengo, o Márcio Tanuri, ele deu uma boa... De novo, Carlão? Não, é que ele falou coisas boas, principalmente sobre o Flamengo, os bastidores, e me interessou muito. Aquela coisa do jogador não ter... Ele tem, por exemplo, a vontade de ser campeão, isso você não tira do jogador. Agora, ele tem a necessidade de ser campeão? Tipo, o Dudu hoje, com o que ele ganha. Com o que ele já conquistou. Ele tem a necessidade. Por exemplo, ele sendo campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Isso vai, por exemplo, ou não sendo campeão na vida dele. Campeão da Copa do Brasil, isso, por exemplo. na vida dele, vai... Com todo respeito, campeão mineiro. Mas ele conquistar, não tô falando nem o tamanho do título, mas assim, na vida dele, assim, ele quer conquistar, mas ele tem a necessidade de conquistar. Entendi. Né? Não tem... O importante, eu acho que são os vencimentos no final do mês. Isso, por exemplo, você pega o Matheus Pereira, o Matheus tá construindo a vida dele, já ganha bem, tudo, mas ele está construindo a riqueza dele. Ele além de, ele tem a vontade de conquistar o título e a necessidade de conquistar. Agora, Dudu, Gabigol, o Cássio é uma outra esfera, né? Mas esses jogadores, assim, que não demonstram tanta, assim, não representam tanto empenho, né? Aquela fome, dia eles representaram. O Dudu no Palmeiras, o Gabigol no Flamengo, aí eles conquistaram tudo, não só dentro de campo, mas financeiramente também. Então,
Meio que é uma acomodação. Acomodou, infelizmente, porque são bons valores. Posso jogar um temperinho nessa Bora! Orégano, fica à vontade. Será que o Cruzeiro também não olhou pra trás, viu o investimento que fez? Também! Viu o quanto vai pagar, o quanto está pagando. O custo-benefício. E falou assim, aí viu essa oportunidade de falar assim, Dudu, bom pra você. Você não respeitou a hierarquia, vamos fazer o seguinte, é melhor você seguir o teu caminho. Será que também não foi um arrependimento do Cruzeiro em contratar o Dudu? Eu acho que sim. O Pedrinho, né? O Pedrinho, o presidente não dono do Cruzeiro, acho que age muito pela emoção também, né? O ano passado, emocionado, também contratou jogadores muito supervalorizados do futebol brasileiro, que já tiveram histórias e viu que realmente as coisas mudam, né? O tempo passa também. O Dudu, desde que voltou de lesão, não é o mesmo, né? Tanto no Palmeiras quanto no Cruzeiro também. Eu acho que foi mais na ganância ali. Mas aí, Fabião, eu acho que eu vou dar uma discordada de você. Porque, mas isso é bom, vamos lá. Porque é o seguinte, não, mas na boa, porque eu acho que, por exemplo, todo mundo, é aquela coisa, o craque a gente sempre acha que vai aparecer, e o Cruzeiro, por tudo que ele passou na Série B, ele precisava voltar a ter um status, né, voltar a, não brigar com os gigantes, né, que a gente fala brigando por título a todo instante, mas voltar a ser protagonista, a estar numa manchete de jornal aqui em São Paulo, abrir o Globo Esporte do Rio, voltar a ser notícia, mas em âmbito nacional. Então o Pedrinho tem muito dinheiro, que ele falou, eu vou dar, igual o Vasco fez isso com a Sele Vasco 89, com o Bebeto, com um monte de estrela. O Cruzeiro eu vou apostar. O que ele entendeu? Pô, o Gabigol tá saindo do Flamengo, tá chateado, tá pé da vida, tá louco pra jogar. Eu vou trazer pra agitar, é um cara que vai agitar a rivalidade também e tal. Até agora não deu certo. Aí a gente percebe realmente talvez a empolgação, mas se eu tivesse o dinheiro do Pedrinho, eu acho que eu faria uma loucura dessa, sabe? Porque ali mexeu o caldo, eu né? entendi mas o Pedrinho. Mas a loucura do Gabigol já não foi a suficiente, ele precisava fazer a loucura ele precisava, do Dudu. Eu acho que ele é aquela coisa, se você pensar com a razão, talvez tenha sido um erro, né? Um erro. Ele poderia ser mais pontual em contratações. Agora, se você pensar com a emoção de você recolocar o Cruzeiro num cenário importante em termos de manchete de noticiário, ele agiu certo. Agora, os jogadores também, né? É que vai totalmente ao não ajudaram, né? Que prega as SAFs, né? Aquela gestão de administração, gestão profissional também, e eu vejo que pelo dinheiro do Pedrinho ele foi acabando gastando no que podia também, não foi mais na emoção, foi mais na vontade de ver o time campeão do que uma coisa profissional realmente, mas não tá errado também, né? E outro, se ele tem dinheiro... O dinheiro é isso aí, o dinheiro é dele. Falam que eu não... O Fábio esteve lá no Mineirão, mais aprofundado sobre as notícias de BH, mas até em entrevistas assim, falam que o dinheiro desse rapaz é algo absurdo. Absurdo. Não, se você pega as notícias do supermercado que ele é dono, cada dia que passa ele pula uma posição entre os maiores do Brasil. Quarto maior do Brasil, saiu uma pesquisa recente, quarto maior do Brasil. É muita grana, é muito dinheiro. É impressionante. É um dinheiro que, por exemplo, o William Cabelo não vai ver na vida. Não vai ver. Cabelo, mano. Cabelo não mas vai. Também, né? Bom, já tá até melhor, viu? Já fez a curva final ali, né? Melhor, e outra, depois de Carlão de Freitas disse que você já vê a bandeira quadriculada. Depois de ser vaiado num sarau, aí eu não falo mais nada. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Emerson Santana, que tá no YouTube, o Mauro Lemos. Boa tarde, meninos lindos. Eu acho que ele tá vendo outro programa, né? Porque aqui... Ele tá me vendo só. Falou! Tá parecendo um bulldog, rapaz. E o Marco Verde tá aqui, ó. Olá, Marco Verde tá com a gente aqui também no nosso YouTube. Se você tá no YouTube, pode mandar mensagem pra gente aqui também pelo chat, tá bom? Tem mais participações de áudio. Daqui a pouco, Carlão de Freitas vai falar do Guarani, hein? Torcedor bugrino. Carlão de Freitas vai dar nomes dos culpados do porquê o Guarani segue sem pontuar na Série C do Campeonato Brasileiro. Você quer dar informação do quê? Só pra informar que tá no intervalo, Pontalinense 1, Jardim América 0, Goiano Sub-20 da 2ª divisão. Tá no intervalo, mas o jogo tá acirrado ali. Nossa, que legal, hein? Que jogada. Nossa! Goiás é aqui, meu. Goiás é aqui. Nem lá os caras dão atenção pra isso aí, sabia? Pontalina é terra de Paulo Nunes. Pontalinense e Jardim América. Tá isso. O Jardim América é um setor, né? Deve ser ali. Perto do Pontalina, de
conhece. Goiânia, sim. Pontalina eu não conheço. Não? Pontalina eu não conheço. Eu sei que perto ali... Eita, eu falei de propósito pra você tocar essa música, Bolacha. E aí já me vem na memória várias lembranças vividas, né? Repórter CBN, vamos lá! Passou um filme na cabeça agora. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de abril de 2025. A Polícia Federal concluiu que o autor de um atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2024 agiu sozinho. As investigações também apontam que a motivação do crime foi extremismo político. Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, morreu após tentar detonar explosivos no local. Ele também era dono de um veículo que explodiu no estacionamento na Câmara dos Deputados no mesmo dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou o senador Alessandro Vieira, do MDB, para debater um projeto alternativo à anistia protocolado pelo parlamentar na casa. A proposta prevê a diminuição de punições para quem atenta contra instituições democráticas, em vez de perdoar os crimes cometidos pelos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A pena máxima estabelecida pelo texto de Alessandro Vieira é de 8 anos de prisão. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que foi autorizado pelo presidente Lula a buscar parcerias com o setor privado para acelerar o tratamento contra o câncer no SUS. Segundo o chefe da pasta, o objetivo do governo federal é garantir o diagnóstico da doença em 30 dias e o início do tratamento em 60 dias. A iniciativa é uma forma de impulsionar o programa Mais Acesso a Especialistas. Mais de 72 mil migrantes morreram ou desapareceram do mundo desde 2014. A informação foi divulgada hoje pela ONU. Segundo a organização, quase 75% dos casos aconteceram enquanto as pessoas fugiam de conflitos, desastres, insegurança e outras crises humanitárias. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h34. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região na tarde desta terça-feira. Mário, boa tarde. Fala, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Lentidão na rodovia Professor Zeferino Vaz, ainda para você que vem em direção de Campinas. Essa lentidão, Lupe, por conta ainda de um atendimento, de um acidente que aconteceu ainda durante a manhã e tem reflexo. Esse acidente foi na pista sentido Paulínia, mas ainda com atendimento na pista sentido Campinas. Atenção no trecho, pelo menos 1 quilômetro de lentidão, aí depois melhoram as condições. Falando também da rodovia Campinas-Montemor, quem sai de Campinas vai em direção de Hortolândia, diminui a velocidade na altura de Hortolândia, altura do quilômetro 8. Atenção, inclusive, tem uma ocorrência ali no trecho, pouco antes da emancipação, região do Jardim Rosolém. A gente está apurando e a gente vai trazer também atualizações aí ao longo da programação. Ainda na Campinas-Montemor, para você que vem em direção de Campinas, a movimentação é maior já no acesso para a Avenida Alix da Cunha. Lupe. Obrigado, Mário, que volta no ponto final com outras informações do trânsito aqui na CBN Campinas. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Alguns lugares... A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tendo
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ô, Bolacha, vamos fazer o seguinte, boa tarde pra você que tá ligado na programação da CBN, o Arena, hoje nós estamos com a enquete, você concorda ou você acredita na vinda do Ancelotti para comandar a seleção brasileira? E daqui a pouco a gente fala também do Guarani. Pessoal tá mandando áudio, hein, Bolacha? Vamos colocar no ar as participações dos ouvintes aqui no Arena. Manda bala. Da CBN, tudo bem? É o Pepe de Campinas. Ô, Pepe. Esse Ancelotti aí, rapaz, é um tremendo 7-1. O cara é um migué. Ele mais pra jogador de bote do que técnico. Ô, louco. Isso aí também já deu o que tinha que dar. Ô, louco. Vai ser proporcional essa selecinha aí. Se não trocar jogador, não adianta. Pode botar o Guardiola aí, não vai rolar isso aí, não. Ô, louco. Ainda mais com camisa vermelha. Por que não a camisa azul e branca? Não é verdade? Um verde e azul. Pô, muda, mas não tem sentido, não tem nada a ver com o Brasil, né? Ixi, mas vamos ver se, quem sabe, se ele vier, a gente se anima a torcer. Mas a chegada do Ancelotti é a mesma coisa que acreditar no Saci Pererê, na Mula Sem Cabeça, em Duende, que o Guarani vai ser campeão mundial, que a Ponte vai ser campeão brasileiro. É a mesma coisa, viu? Um abraço. Um abraço, Saúde, Pepe. Paz, o resto corre atrás. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Mais um. Boa tarde, galera. Orlando aqui de Cariaçu. Cariaçu, Minas. Hoje o adversário do Guarani é a própria diretoria do Guarani, incompetente. Vixe, Maria. Tudo que se passando aí. Enquanto eu mandar essa turma embora aí... Calma. Guarani arruma a série D, né? Nem brinca. Orlando e Cariaçu. Orlando. Ô, Caraçu. Aliás, vamos aproveitar então, já que o Orlando falou. Aliás, o Beto manda mensagem aqui. Boa tarde, Lupe, Chaibe, Carlão. Você não, Cabelo. Alerta vermelho ao Guarani. Vai ter que aguentar com este time. Quando a janela abrir para contratações, já vai estar na 13ª rodada. E só vão faltar 6. Será que vai conseguir permanecer ainda na Série C? Gostaria da opinião de vocês. Passo a bola para Carlos Eduardo de Freitas, que vai pontuar, vai fazer aí uma lista, um desenho dos erros e de quem são os responsáveis por cometer esses erros e que colocam o Guarani na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. Lupe, é um combo de erros, cara. Eu vou começar lá em 2023, quando o Guarani viveu um último momento, assim, né? Neste curto período, mas um momento de flerte com acesso, né? Que foi da Série B pra Série A e que nas rodadas finais acabou naufragando, acabou perdendo força, né? Só que, ao invés de permanecer com a base que foi vitoriosa, né? Pelo menos não vitoriosa, mas que deu uma certa alegria ao torcedor, as mudanças foram drásticas e as reposições foram muito abaixo, né, do ano anterior. Então vem 2024 e foi aquele Deus nos acuda, né, no Campeonato Paulista, em que o Guarani só escapa do rebaixamento graças ao gol do Pablo Tomás, né, no jogo contra o Bragantino.
Aí depois tivemos aquelas trocas de treinadores, né? Tivemos um espaço aí, um hiato aí na Série B, aí troca de treinador e começa a Série B. A Série B também um terror, né? O Guarani não conseguiu se firmar, ficou na lanterna praticamente todo o campeonato e acabou rebaixado. Aí tudo bem, e dentro de tudo isso a falta de dinheiro, que a gente entende também, mas as contratações muito abaixo, jogadores que não combinam com a tradição do Guarani, jogadores que não estão prontos para vestir uma camisa tão forte, para suportar uma pressão maluca que é conviver no Guarani. E o Campeonato Paulista 2025, podemos dizer, foi ok, né? Não caiu, o que hoje para nós de Campinas é uma vitória, né? Tudo bem, é uma vitória. Mas aí vem a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Após o rebaixamento em 2024. E o Guarani, mais uma vez, não conseguiu repor a altura, né? O Guarani, ele perde o João Marcelo, que foi a joia na Copa São Paulo, e ele repõe com o Samuel, ele repõe com Baianinho e por aí vai. Eu entendo a falta de dinheiro, só que, como nós falávamos hoje no CBN Esportes, a falta de criatividade também a gente tem que cobrar, né? Porque enquanto outras equipes possuem jogadores renomados de um nível de Série C, eu pego a Ponte com o Elvis, o Caxias com o Tomás Bastos, o Botafogo da Paraíba vem com o Henrique Dourado e as outras, o Maringá com o menino Matheus Neves, se eu não estiver enganado, o canhotinho muito bom de bola, que jogou aqui em Campinas. O Guarani não conseguiu repor o João Marcelo, repôs muito abaixo, não tem um jogador que represente, não tem um jogador que passe, que gere desconforto no adversário. Por exemplo, você vai fazer uma palestra, o Marcelo Cordeiro, antes do jogo de ontem contra o Caxias, eu tenho certeza que ele falou, gente, evitar as faltas. O Caxias tem o Tomás Bastos, que bate bem na bola, porque é um jogador que, apesar de veterano, ele tem essa qualidade e ele gera um perigo ao adversário. A Ponte, né, desculpa a comparação, mas vai jogar contra a Ponte, o cara fala, vamos tomar cuidado com o Elvis, tá lá, uma forma física questionável, mas ele é bom de bola, chuta, bate bem na média, bola, então vamos tomar cuidado. Botafogo, o Henrique Dourado, tal. E o Guarani não tem esse jogador. E até quem poderia ser, por exemplo, o Isaac, que tá correspondendo. Que é o cara que eu pego no pé, porque eu acho que ele nessa ilha de mediocridade do Guarani, ele é um cara que ainda tem um pouco a contribuir, ele não consegue, não tem a personalidade, não consegue ser uma liderança técnica. E aí a gente vai aos culpados. Eu acho que os jogadores têm culpa em algum momento. Mas qual a porcentagem? Porque assim, nenhum jogador ele foi obrigado a vir pro Guarani. Eu acho que o jogador tem culpa, assim, a falta de personalidade me incomoda, né, desse time do Guarani. São jogadores abaixo do clube, é bem verdade, mas em alguns momentos me incomoda a falta de personalidade. Agora, os principais culpados, sem dúvida alguma, os dirigentes. Aí você pega o Pastana, que foi o cara que chegou no ano passado, no retrasado, para tentar salvar o time, veio com contratações também bem complicadas, né, como o Salustiano, o Gabriel Bispo, outros jogadores que... Pierre e por aí vai, deu no que deu. Esse ano, mais uma vez, a reposição do João Marcelo muito abaixo, não teve a criatividade para contratar um jogador com um pouco mais de know-how, não fez ele pensar, por exemplo, não tinha uma ideia, vamos falar, Lupe, na coxia. Só um exemplo, por exemplo, vamos pegar e você levantou esse caso hoje, o Guarani precisava de um goleiro. Gabriel Mesquita foi embora. Isso. O Guarani precisava de contratar um goleiro. A janela tava terminando, não tinha tempo. Aí eles anunciaram o Andrei. Ok. Andrei tava jogando lá no campeonato Espírito Santo, campeonato Capixaba, foi eleito o melhor goleiro e tudo mais, mas o que o Carlão de Freitas hoje disse, com todo respeito ao estado do Espírito Santo, mas no futebol, o que o Espírito Santo ele representa? Não representa. Qual clube disputa e há quanto tempo um clube do Espírito Santo não joga, por exemplo, uma Série B de Campeonato Brasileiro? Faz tempo. Época do Rio Branco, Desportivo. E aí a gente fala assim, e aí pega o histórico dele. Volta Redonda, foi formado no Botafogo do Rio. Todo respeito ao Andrei, que ontem falhou, mas não é por conta dessa falha, ele pode fechar o gol daqui pra frente. Mas será que alguém usou a criatividade pra ir, por exemplo, no menino goleiro do Primavera, como é que ele chama? Que tá no Vila Nova. Ele é reserva ou ele é titular no Vila? Reserva.
o Guarani ia contratar um goleiro para ser titular. Aí que eu falo da criatividade na negociação. Porque com certeza a proposta do Vila financeiramente foi melhor. Sim. O Vila tá numa Série B de Campeonato Brasileiro. Mas aí você apresenta pro jogador um plano de carreira. Falou, você vai ser titular, tá? A gente perdeu o nosso titular. Tem o menino Fred Conte que tá buscando espaço, mas você é o titular. Aí... Por que não foi no goleiro, no Guilherme, do Capivariano, que foi pro Cuiabá também, que proposta financeira é melhor, mas apresenta um plano de carreira pro menino? O goleiro do Taubaté, por exemplo, que chegou até a fase decisiva, pesquisa na Série A3, será que não tem um goleiro que... acertou com o Ituano. De repente até tudo bem que a fumaça que ele fez é danada, mas dá um banho de loja nele, mas é um cara que poderia segurar o rojão e poderia ser essa referência que é o Pegorari. Eu tenho muita coisa contra o comportamento do Pegorari, principalmente em 2024. Agora, você conversando com ele pra acalmar o vestiário, é um cara que conhece o Guarani, é um cara que tem liderança, é um cara que pode servir como referência. Mas eu acho que faltou essa criatividade. Criatividade, o que a gente fala? Hoje no almoço eu debati com o Lupe a situação, mais uma vez, não comparando, mas eu acho que é bom também comparar pra sentir na pele. Né? Porque em 2023, quando o Guarani tava bem, eu sempre comparava pra Ponte se espelhar no rival, porque o Guarani fazia um bom trabalho naquele instante. O que fez a Ponte? E olha que eu não morro de amores pelo pessoal que comanda a Ponte, mas o que fez a Ponte? Não tem dinheiro, talvez não tem nem o dinheiro que o Guarani tem, a Ponte financeiramente vive uma situação muito ruim, caótica, mas o que fez o presidente Marco Antônio Eberlin? Foi atrás de experientes, porque ano passado viu que não deu certo com a molecada, deu no que deu, aí ele falou, Danilo, vem aqui. Quantos anos você tem, Danilo? Tenho 33 anos. Você se preocupa ainda em... Como que tá a sua situação financeira? Graças a Deus tá bem, Danilo, um cara tranquilão e tal, tá independente financeiramente. O que te passarem no Novo Horizontino? Vou ter que buscar um espaço. Vou ter que buscar um espaço. Tá, você tem aspirações? Você vai disputar uma Série A? Ele falou, Marquinho, eu não vou disputar mais Série A, já tô bem financeiramente. Danilo, 2 anos de contrato, você joga na Ponte Preta pra disputar a Série C? O do Danilo é até o fim do Campeonato Paulista, mas já garantiu um Paulistão. Então, aí vai no Maguinho. No Maguinho. Ô Maguinho, pô, você recebeu até sondagem de Série A e tal, não sei o quê. Você não quer jogar a Série C na Ponte? Você tem o Paulistão, que de repente você pode, é um trampolim e tal. 2 aninhos, Maguinho? Dele até o fim de 26. Então, até o fim de 26. Ô Elvis, vamos ficar? Eu sei que tá, né, a torcida tem alguma coisa com seu peso e tal, mas você é o Elvis, você é um cara que contribui, mostrou isso na última semana. Vamos ficar? Vamos fazer um... E aí, trouxe Arthur. É tudo, eu citei, Danilo é referência. Arthur. A Ponte pode até não se classificar, mas eu acho que não vai cair. Mas ela pode não se classificar. Mas, pô, você joga. Tá voltando. Você joga contra a Ponte, você tem o Danilo, bate bem na bola. Você tem o Arthur, sabe? Você tem o Elvis. A Ponte não é uma seleção, mas você tem referência. Mesma coisa o Caxias. O Caxias não é uma seleção, mas você tem o Tomás Bastos, que é uma referência. O Esquilo fez sucesso aqui no Velo há pouco tempo. Né? Então dentro dessa limitação, são jogadores importantes. O Esquilo ontem decidiu o jogo. E o Guarani quem que tem? É isso, não tem dinheiro, tem que ter criatividade. Isso que finado Vadão fazia. Em 2009 ele montou um time na criatividade. E agora, o que vai acontecer? Já demitiram o técnico. O Cordeiro, pelas informações que tem, não deve continuar como técnico. A informação é que o Guarani tenta um profissional. Marcelo Fernandes, inclusive, é o nome cogitado. O Pastana também provavelmente pode ser desligado do cargo. Aí vai trazer o profissional que tá lá no... o Farley, né? O Farley, no Ipiranga. Mas o que ele vai fazer hoje, se ele chegar aí dia 3 de maio, o que ele vai fazer? Se a janela tá fechada, aí vai ter que correr atrás de jogador que tava sem contrato na janela, que tá parado. Tá parado. Cara, não tem perspectiva. Aí o Guarani, ele joga a primeira rodada contra o Maringá, faz até começa ali mais ou menos meio que, opa, vai dar certo, não dá. Aí joga contra um Brusque, que aí eu acho que o Maurício caiu por conta das declarações. Tivemos oportunidade. Cara, o goleiro fez 3 defesas, mas assim, qualquer um de nós defendia as bolas que foi no gol. E ontem, mais uma vez, o Guarani tem posse de bola. O Guarani, ele troca passes. O Guarani, ele chega no último terço de campo, mas aí não sai a jogada. Então não adianta nada ter posse de bola, ué. Foi assim ontem, né? O segundo tempo o Guarani circulou e joga aqui, inverte aqui e outra. Mas aquela troca de passes
jogadores que... Não acontece nada. Nada. E alguns jogadores que demonstram... É o zagueiro tocando pro lateral, lateral jogando pro volante, volante pro zagueiro, zagueiro pro lateral esquerdo pro zagueiro, zagueiro pro lateral direito. E alguns jogadores que foram razoavelmente bem no Campeonato Paulista caíram demais de produção. Então, por exemplo, ele perdeu o Mesquita, o goleiro ainda é uma incógnita. Os dois zagueiros que num certo momento contribuíram no Paulistão não se falam mais, né? Não se entendem. O Lucas e o Rafael. O Emerson caiu muito de produção. O Emerson caiu. Na direita ele ainda não tem a convicção se é o Justen ou se é o JP Galvão. O João Vitor, não sei o que aconteceu. Fez contrato, perdeu Parece que posição. todo jogador que vem por empréstimo vai bem, aí o clube compra. O Luiz Miguel apareceu bem e tal, também caiu de produção. Ou seja, então, quem a torcida tinha um pouquinho de esperança, né? Uma labareda de esperança, também até agora não conseguiu contribuir. O Anderson Leite machucou, expulso. O Sarará expulso. Sarará expulso, o Caio Melo também não consegue. Tá difícil. Difícil. E ontem a gente até falava, né, Carlão, que visando já o próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba. Que na semana é muito difícil acontecer isso, né? Botafogo que é treinado pelo Antônio Carlos Zago, né? Tem o Galo também como CEO da SAF lá. O Botafogo enfrenta o Flamengo nesse meio de semana, né? É bem difícil conquistar um resultado positivo pela Copa do Brasil, mas imagine se o Botafogo consegue um empate contra o Flamengo, por exemplo, vai chegar no Brinco de Ouro no domingo também, babando também pra ganhar do Guarani. Eu acho que com relação a isso, de repente pode realmente acontecer o Botafogo surpreender. Acho pouco provável, mas pode. Agora, eu acho que o Guarani pode tirar proveito. É algo positivo, pelo menos o desgaste, né? O Botafogo vai jogar, eu tava vendo a logística. Vai jogar em São Luís. É uma maluquice. Vai pra São Luís, ele vem treinar aqui no CT do Corinthians, daí vem pra Campinas. Eu acho que o Guarani pode até tirar proveito. Mas imagine vocês o clima que vai estar, o ambiente domingo no Brinco de Ouro, 7h, temperatura baixa, a torcida pegando no pé, ou seja, quem entrar em campo vai ter que ter, né? Como já dizia personalidade. Um ex-presidente que está meio preso aí, aquilo roxo, né? Situação delicada do Bugre. 4h52, Carlão, fica calmo, bebe uma aguinha. Tá sem adoçante, tá sem Graças açúcar. A Deus, né? A gente colocou na do cabelo hoje e a gente vai pro intervalo e volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. BYD Daruji, redefinindo sua mobilidade. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. Conheça decorado no local. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Dia 4 de maio, domingo, 10 da manhã, ginásio do Ibirapuera, o palco da decisão da Superliga. E temos representante aqui de Campinas, o Vôlei Renata, que busca o título inédito contra o Cruzeiro, multicampeão da Superliga. O time celeste vai em busca do 9º título, Campinas em busca da primeira conquista. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito.
Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h57, final do telefone 4572. Se for para trazer um técnico estrangeiro, teria que ser o Guardiola. Boa tarde, amigos do Arena CBN. É o Rodrigo Pupo de Campinas, vizinho dos estúdios. É mais fácil o Palmeiras ganhar o Super Mundial de Clubes do que o Ancelotti vir treinar a seleção, principalmente com a bagunça que reina na CBF para ficar politicamente correto. 4h58. Caiu. Beleza, daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato. Boa tarde, é o Afonso de Americana. O Ancelotti não dará certo na seleção. Ele não gosta dos brasileiros do Real. Como pode ser técnico da seleção? 4h58, Marcos Lima da Clínica Upman tá conosco. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Tudo bem, Lupe? Vamos fazer uma condição aí especial, pessoal, agora terminando o programa aí, no último dia do mês, vamos fazer uma condição muito especial para os seus ouvintes. Você sabe que saiu, Lupe, uma reportagem recentemente. Sabe quanto tempo está durando a ejaculação hoje nos homens, nos brasileiros? Em torno de 5 ou 6 minutos. Então, meu amigo, se você não conseguir durar 5 minutos, você está fora da média. Mas isso tem solução aqui na Clínica Upman. Você vai ligar agora no 0800 591 2223. Telefone que também é o WhatsApp, você vai ligar, nós vamos ajudar uma consulta para você essa semana. Amanhã tem horário para você passar na Clínica Upman, passar com médicos, andrologistas com mais de 20 anos de experiência e tratar sua ejaculação precoce, falta de libido, impotência sexual, melhorar sua performance. Para de ir na farmácia comprar o laranjinho, o azulzinho e achar que vai resolver seu problema de performance sexual. Isso não resolve, é paliativo. Quem resolve é tratamento médico, seguro e eficaz que a Clínica Upman oferece. Então liga agora no 0800 591 2223, telefone que também é o WhatsApp. Lá nós temos também a harmonização íntima peniana, que tem crescido consideravelmente, tanto o comprimento quanto a largura. Para saber mais, vamos fazer uma condição especial até às 5h10. Liga agora, é a semana Up Week aqui que nós vamos fazer. Uma coisa dos primeiros 10 ouvintes, 0800 591 2223. Beleza, tá dado o recado da Clínica Upman, a número 1 em saúde sexual masculina. Obrigado, Marcos Lima, até a próxima. Valeu, 4h59, vamos abrir. Essa música, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago, do jogo de hoje do sarcófago, né? Exatamente. Envolve a Ponte Preta. Ponte Preta. Ela enfrentou quem? Chapecoense. A Chape. Quem tinha na Chape? O Cristiano. Lembrei. Cristiano. Lembrei. Chape, Concórdia. Ele nasceu em Xanxerê. Marcílio Dias. Marcílio Dias, Juventus, Ipiranga de Erechim. Foi. E ele encerrou, sabe aonde? Ele ainda não encerrou, ele tá jogando ainda. Ele tá jogando, ele tá se preparando pra Copa Santa Catarina no segundo semestre, depois do fim do estadual.
Conhece, Cristiano? Que ano? Que ano foi esse jogo? Ai, cara, vou chutar 2015. 2015. E aí, Shaibe? Tá imaginando mais ou menos por aí. 2018, vai. 2018 e 2015. Vamos ao VT, que foi exibido na IPTV no mesmo ano que o jogo foi realizado, isso mesmo. A Ponte Preta abriu o placar ainda no primeiro tempo, na Arena Condá. Gé sofreu pênalti. Elvis cobrou, o goleiro Ayrton defendeu, mas Pablo Diego aproveitou o rebote e mandou para a rede, 1-0. O empate veio nos acréscimos do segundo tempo. Rodrigo Freitas chutou e deixou tudo igual. Final Chapecoense 1, Ponte Preta 1. Que ano que foi esse jogo? 2023, portanto, ganhamos. Ganhamos, né? Ponte Preta, Chapecoense 1, Brasileiro Série B 2023. Tem coisa estranha. Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Fábio Santos e Arthur, Felipe Amaral, depois Cássio, Filipinho, Matheus Jesus e Elvis, depois Samuel Andrade, Pablo Diego, depois Dudu e Gé, técnico Felipe Moreira. Felipe Moreira, olha que legal. É o seguinte, obrigado pelas participações, todo mundo que mandou mensagem e não deu tempo de ler, amanhã vai pro ar. E atenção, finalzinho do programa. Carlão, pode avisar pra todo mundo que ama vôlei. Bora. Cabelo, sim. Se você conhece alguém que quer ver a decisão lá no ginásio do Ibirapuera, teremos novidade amanhã aqui no Arena, tá bom? Novidades aqui no Arena pra você que ainda sonha em acompanhar a decisão entre Vôlei Renata e Cruzeiro. Amanhã nós temos uma surpresa. Rapaz. Será? Sim, hein? Será? Nossa, olha aqui que mandaram aqui pra mim, olha aqui, cabelo tá de prova, Tem, né? Tem crédito. Então é o seguinte, amanhã, dia 30 de abril, pra você que é apaixonado por vôlei e quer ir na decisão entre Vôlei Renata e Cruzeiro, sim, às 4 da tarde, sintonize no Arena, porque, olha, tem notícia boa. Boa. Eu vou guardar a surpresa pra amanhã. Obrigado pela participação, valeu Carlão Cabelo, valeu Shaibe. Vem aí o ponto final. Grande abraço. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen, 0800 591 2223. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Terrace Resort.